você fala bastante de como a tua experiência com as tuas filhas, como é uma força criativa e como se multiplica, né? Como a tua infância e as diversas origens, tanto como a tua infância que foi aqui, eu imagino, como é que isso tudo, você tem alguma ideia como isso tudo contribuiu para o que você eu fui descobrindo, sim, isso são descobertas, né? Então, eu acho que a questão das origens está muito ligado à minha primeira fase, acho que pré-escritor, que é o do contador de histórias, né? Da oralidade. Eu nasci para esse mundo das histórias contando histórias antes de colocá-las no papel. E eu não sabia muito bem de onde vinha, porque eu olhava meio para os meus pais e, sei lá, olhava para os meus avós, não tinha ninguém da área artística, alguém que fosse... Mas de repente, quando eu fui fazer o meu... Posso pegar a tua cadeira? De repente, quando eu fui fazer meu mestrado lá na USP e tive que escrever uma introdução, um começo aí pro trabalho, e o orientador me falou, fala um pouco da sua vida, das suas origens. Aí me veio uma descoberta muito forte, isso eu já com quase 30 anos, sobre essa pergunta que você está me fazendo. Na verdade, eu quando era jovem, eu sempre me angustiei muito com essas raízes diferentes. Não foi uma coisa muito fácil para mim, essa coisa de pertencimento, né? Eu pertenço a qual comunidade, a qual país. A Copa do Mundo era um inferno, né? Imagina os pais argentinos, você imagina, né? Aquela coisa toda. Eu sou brasileiro, nasci em Israel, mas eu sou brasileiro, naturalizado brasileiro. A relação com Israel, meus avós da Europa, histórias de guerra e tudo mais, fugidos da guerra e tudo mais. Então, essa coisa de pertencimento sempre foi uma coisa meio complexa e bem angustiante. E quando eu descubro as histórias contadas, principalmente histórias populares, eu tive uma descoberta fabulosa, que é um dos ramos hoje que eu escrevo, né? Que são os recontos. Eu descobria, cada vez mais, eu ia mergulhando e ficando fascinado. Eu pegava uma história chinesa, por exemplo, para contar, e depois eu ia procurar uma história judaica e encontrava uma estrutura muito parecida. Às vezes eram histórias parecidas, de lugares tão distantes, ou um conto brasileiro que era muito parecido com um conto japonês. Então, um conto brasileiro que pegava do Câmara Cascudo para contar, que era dos corcundas, história muito conhecida, dos corcundas, 2 corcundas, uma história engraçadíssima. E eu vou descobrir essa história no Japão, que em vez de ser corcunda é com verrugas, são 2 verrugas, mas a mesma história. Então, e esses encontros das histórias começaram a me falar, isso foi uma descoberta posterior, mas foi me acalmando mesmo, falando assim, bom, essa coisa de pertencimento é muito relativo, pertencemos a um único ramo. O ramo humano é um tronco mesmo. E os galhos são diferentes. Tem um galho assim, meio pra cá, meio pra lá. As cores são diferentes, as frutas que saem são... Mas o tronco é o mesmo. Tá lá o tronco e vai saindo as coisinhas lá do lado. E isso me tranquilizou demais da conta. Né? Então, para falar que as histórias são parecidas e que nós, humanos, temos muito de parecido. Muito de parecido. E também de diferente. O Montaigne, eu adoro Montaigne. Leia os ensaios de Montaigne, que coisa mais atual, meu Deus do céu. A gente lê, tem um clube de leitura só de ensaios. Meu Deus, que coisa atual. E no Montaigne ele fala, né, que se você pegar um ser humano e estudar ele demais da conta, você vai conhecer toda a humanidade. É uma das frases que eu mais gosto dos ensaios, assim, pega um ser humano, conheça ele profundamente, você vai conhecer todos. As histórias me falaram isso, então me tranquilizaram. Olha, você tem lá na Rússia, tem Polônia, tem Israel, tem Brasil, tem Argentina. Cara, você é ser humano. Então vai em frente. Então eu comecei a buscar histórias populares, acho que um pouco mais por isso. E comecei a recontar. Então hoje eu tenho muitos livros também de contos populares por causa disso, os recontos. Sobre a minha infância, a relação da minha infância com a minha literatura, é uma coisa muito, muito, muito interessante, porque eu não lembro muito. Sempre preciso puxar muito a minha mãe. Quando meu pai estava vivo, eu também puxava o meu pai sobre como que era a minha infância. E eu não acho ruim. Eu acho o esquecimento uma dádiva. Vivemos hoje no tempo do não esquecimento. É o tempo da memória total. Hoje é o tempo da memória total. A gente filma os nossos filhos, fotografa eles, posta a vida, assim, a cada 5 minutos tem post, quer dizer, a gente tem a memória total está acontecendo.
Assim, eu sempre imagino um futuro onde uma mãe chega com seu filho de 3 anos e diga, ó, vem cá, senta que eu vou te mostrar. 3 anos, vou te mostrar onde tudo começou. Ela vai mostrar uma fotinho do espermatozoide, do óvulo, e vai passar 10 milhões de fotos. O menino vai dormir na metade, mas vai estar tudo registrado, sem nenhum buraquinho. Eu acho o buraco fundamental, o esquecimento. Então o esquecimento, ele produz literatura. O esquecimento produz preenchimento. E esse preenchimento, para mim, ele nasce na literatura. Quando eu faço livros e mostro para minha mãe fala assim, você não lembra? Não, isso que você está contando aconteceu com você. Eu fico apavorado. Eu fico apavorado, né? Você não me conta. Então, eu vou preenchendo essas lacunas com literatura, né? Elas vão entrando. Então, a relação que eu vejo com as minhas filhas, como eu falei no começo, elas colidem, tem uma colisão com esse meu esquecimento, com essa minha invenção da memória. Às vezes, né, o escritor tem muito isso, né, de inventar a memória. Né? As pessoas quando leem às vezes um autor pensam, pô, será que isso é verdade que aconteceu ou não? Na verdade não interessa, assim, se isso aconteceu ou não. Mas as pessoas sempre acham que, né, isso vai falar com o escritor e falam, não, isso aqui, né, fala do ladinho, não, isso aqui é o que eu preenchi, né, veio desse preenchimento. E para a literatura infantil também funciona, para mim a literatura também funciona um pouco isso. Então eu não tenho muita clareza dessas memórias todas influenciando, mas eu sei que o esquecimento influencia.